Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é André Ferreira, estou aqui para a gente começar o nosso curso de desenvolvimento de Smart Contracts com Ethereum. É um prazer estar aqui com vocês e poder passar um pouquinho do meu conhecimento aí para vocês com desenvolvimento com Smart Contracts, com Ethereum, blockchain. É, Bom, vou passar aqui. Então, meu nome é André Ferreira, né? Eu sou desenvolvedor blockchain na Jupyter, que é uma aceleradora de startup localizada em Curitiba. Tenho experiência de mais ou menos 3 anos com tecnologia blockchain, tá? Bitcoin e Ethereum. Sou colaborador e instrutor da Go Blockchain, ajudando o pessoal a desenvolver toda a parte de gestão de governança, de votação, de participação dos colaboradores nos cursos, né, que a gente está dando, como esse daqui. Sou co-organizador do Meetup de Blockchain em Curitiba, também, que a gente faz lá na Jupyter, lá uma vez por mês. Sempre tem discussões bem legais sobre desenvolvimento, principalmente. Então, para quem é de Curitiba e tá assistindo o curso aí, fica aberto o convite para estar participando lá do Meetup de Blockchain, lá na Jupyter. Acho que alguns alunos aí até já frequentam lá, já me conhecem pessoalmente. E fica aberto espaço lá para quem quiser palestrar, abrir uma discussão lá. A gente tem sempre trazendo mais assuntos de desenvolvimento mesmo. No começo do Meetup tinha muita discussão sobre ICO, sobre outras moedas, mas a gente está acabando focando mais em desenvolvimento. Tá? Bom, entre 2015 e 2017 eu participei do desenvolvimento da Negocicoins, que hoje é uma das principais exchanges de criptomoedas no Brasil. Mas eu saí no ano passado para começar a trabalhar com a Jupyter e trabalhar em outros projetos, de forma independente, né? É a minha formação, sou tecnólogo em sistemas para a internet, pela Positivo, e sou bacharel em comunicação social, publicidade, propaganda e marketing pela Uninter, das faculdades aqui de Curitiba. Bom, alguns links importantes, né? O grupo no Telegram, que para tirar dúvidas, então toda a nossa comunicação vai ser através desse grupo no Telegram. Não sei se todo mundo possui o Telegram, mas é uma alternativa bem bacana para dar o WhatsApp, né? O WhatsApp tem algumas limitações, o Telegram tem bastante coisas legais, funcionalidades bacanas para a gente utilizar lá, formatação de código e algumas outras coisas. E o repositório no GitHub com os exemplos que a gente vai estar utilizando aqui no curso, né? Então, desde os exemplos de como fazer, como não fazer, os contratos completos que a gente vai desenvolver ao longo do curso, todos eles eu vou colocar lá no repositório para vocês poderem baixar e testar na máquina de vocês e brincar, fazer algumas alterações. Fiquem à vontade, se vocês quiserem contribuir também no repositório. Está aberto o repositório, é só mandar o pull request de vocês lá. Então, eu já mandei o guia de aula, o guia das aulas, né, do primeiro dia de hoje, de amanhã e depois de amanhã, que eu vou estar mandando os vídeos separados. Então eu mandei no e-mail que vocês devem ter recebido o guia de aula dos 3 dias e esse aqui é o material que a gente vai estar aprendendo hoje, né, vai estar vendo hoje. Então a gente vai ver o que é blockchain, o que é Ethereum, o que é a máquina virtual do Ethereum, né, a EVM, que é Ethereum Virtual Machine, o que são os smart contracts, o que é Ether e o que é Gas. A gente vai conhecer um pouco as aplicações de smart contracts no mercado, né, para saber o que o pessoal tem feito, quais são as utilidades e as aplicações práticas da tecnologia no mercado. E a gente vai realizar também a configuração básica do ambiente de desenvolvimento, né, das ferramentas que a gente vai utilizar aqui no curso. Eu já mandei também lá no guia de aula, mas caso alguém não tenha dado uma olhada, a gente vai
vai passar aqui. Eu não vou chegar a fazer a instalação dos programas porque é bem básico, assim, mas vou estar mostrando rapidinho o que cada programa faz ali, mostrando as telas para vocês, dando o caminho de como baixar. E caso alguém tenha alguma dificuldade lá, é só gritar no grupo, tá? Então, vamos começar. Então, é só um aviso, né? A aula de hoje ela vai ser um pouco mais teórica, tá? Ela vai ser menos prática, que é assim para a gente colocar meio que todos os alunos no mesmo nível, tá? Para a gente ter uma compreensão legal do que é blockchain, do que é o Ethereum, é, e a gente não começar a entrar na parte prática sem entender alguns conceitos, algumas teorias, um pouquinho da história da tecnologia, para a gente saber legal o que dá para fazer, da onde que veio, qual que é a ideia, tá? Então, hoje a aula vai ser um pouco mais teórica e a partir de amanhã com o ambiente de desenvolvimento instalado, configurado, aí a gente começa assim a parte prática, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Blockchain, né? Simplificando bastante todo o conceito de blockchain, o que é um blockchain? É um banco de dados distribuído, né? É um banco de dados distribuído que registra todas as transações em blocos e a mantém imutáveis, que funciona basicamente como um livro-razão, né? Que de forma pública e compartilhada cria consenso e confiança entre todos os participantes dessa rede, que a gente pode chamar de nós, sem o intermédio de terceiros. Então, cada nó dessa rede, ela contribui e compartilha os dados que estão gravados nesse banco de dados distribuído. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, vamos entrar mais em detalhe, mas gravem esse conceito, né, do banco de dados distribuído que registra as transações em blocos e as mantém imutáveis. Tá? Ou seja, a gente não consegue alterar um registro que a gente coloca no blockchain. Uma vez que uma transação foi feita, que um dado foi gravado no blockchain, a gente não consegue alterar mais. Então, um pouquinho do histórico, né? Vamos voltar lá em 98, Nick Szabo, que é um criptógrafo conhecido aí já da comunidade de tecnologia, ele apresentou um conceito que é um projeto chamado BitGold, que é um mecanismo numa moeda digital descentralizada, como se fosse um PayPal, só que sem o PayPal, né? Tipo uma moeda que a gente conseguisse fazer pagamentos de forma digital e que fosse descentralizado. Essa proposta foi bastante discutida nos fóruns de criptografia da época, com bastante gente participando dessas discussões, mas o projeto não acabou indo para frente e ficou só na discussão teórica mesmo, não indo muito para frente essa discussão. Esse projeto, na verdade. A discussão foi acontecendo nos fóruns, mas o projeto não acabou indo para frente. E daí em 2008, uma pessoa que participava desses fóruns também, conhecido como Satoshi Nakamoto, né, com esse nick no fórum, publica o paper do Bitcoin, né, que é a Peer-to-Peer Electronic Cash System, ou seja, uma moeda, um meio de pagamento, né, uma moeda eletrônica, um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer, que fosse digital, né, então, que não dependesse de terceiros. Só que a diferença do Nick Szabo é que ele apresentou já o paper e a tecnologia já funcionando, né? Ele falou, ó, tá aqui o projeto, vocês já podem utilizar e já está rodando. E foi legal, porque o Satoshi Nakamoto apresentou uma proposta muito interessante, né? Ele conseguiu quebrar vários paradigmas, reunindo várias tecnologias e várias... Ele não inventou nada novo, na verdade, né? Ele pegou várias tecnologias que já existiam de criptografia, de sistema peer-to-peer, uniu tudo num projeto só, no Bitcoin,
e elaborou o paper, que é muito simples também. O paper qualquer pessoa até leiga consegue entender o que ele quer dizer no paper, né, no artigo ali que define o projeto, e já apresenta o projeto rodando, né, bem interessante. Então, em 2009, o bloco zero do Bitcoin é minerado, e daí para frente começa, né, a adoção do Bitcoin, é, toda aquela história dos mercados de venda de droga, de venda de armas, de mercado negro, de e a adoção foi aumentando cada vez mais. Saindo do mercado negro, começaram as adoções das exchanges, de compra e venda de moeda. É, aí começou, né, a discussão dos governos tentar estabilizar, falando que era para lavagem de dinheiro. Ainda acontece até hoje, né, mas é, essa, essa tentativa de trazer que o Bitcoin é para lavagem de dinheiro, aqui por coisas criminosas, mas a gente viu cada vez mais sendo utilizado para troca de comércio e tudo isso. E daí em 2013, o Vitalik Buterin, que é um russo, né, um menino bem novo, russo, ele publica o paper do Ethereum, né, que seria uma nova geração é, de blockchain, né, uma blockchain 2.0, que apresenta uma proposta diferente do Bitcoin. Né? A ideia do Bitcoin era só ser uma moeda que você conseguisse fazer pagamentos de meio digital e que não dependesse de intermediários. Mas o Vitalik com o Ethereum, ele, ele estendeu um pouco mais essa ideia de que além de só fazer a troca de moeda, você conseguisse fazer algo mais, né? Criar um sistema, utilizar como banco de dados para registrar informações e criar realmente uma aplicação inteira que fosse distribuída e descentralizada, e não utilizar essa tecnologia somente para fazer uma transação bancária, uma troca de moeda, algo assim, né? Então a ideia dele foi ampliar a possibilidade de tecnologias. Então em 2015 o bloco zero do Ethereum é minerado, e daí começam o desenvolvimento, né, de smart contracts, de aplicações distribuídas, que a gente chama de DEPs, em cima do Ethereum, e altcoins que apareceram também para fazer concorrência com Bitcoin, as DAOs também, né, que são as organizações autônomas descentralizadas. E isso a gente vai discutindo mais ao longo do curso, mas só para dar essa introdução, essa linha do tempo para a gente se localizar. Né? Então a gente está aqui em 2015, 2017, depois de toda essa onda de ICOs, DEPs, DAOs que surgiram e foram fracassados de certa maneira, né? Teve muita coisa que com alguns esquemas de scam e tudo isso, de esquemas de pirâmide, esquemas Ponzi, e agora em 2018 a gente já está numa fase um pouco mais madura, né? Onde a gente já consegue filtrar um pouco mais os projetos de ICO, a gente já vê alguns DEPs um pouco mais maduros, né? Questão de segurança, muita coisa foi resolvida no Solidity, que é a linguagem de programação que a gente vai estar vendo aqui no curso. Então a gente já está num período mais maduro de toda essa tecnologia aqui, né? Então desde lá de 98 que o Nick Szabo apresenta só uma ideia, né, de moeda, e a gente veio vindo até todos esses anos, até 2018, agora a gente já está numa fase bem madura, assim, não vou dizer bem madura, mas um pouco mais madura do que a gente já teve lá atrás, né? Então quem que é o Satoshi Nakamoto, né? Esse cara que inventou o Bitcoin e apresentou essa ideia de blockchain, né? Eu gosto de falar um pouco aqui porque já se discutiu muito sobre isso, né? Quem que é o Satoshi Nakamoto, o Nick Szabo, o Ralph Finney, o Craig Steven Wright, que são criptógrafos que participavam do fórum lá de criptografia, o Dori Nakamoto, que foi uma tentativa da mídia tentar achar um cara, né, que fosse Satoshi Nakamoto, mas na verdade ninguém sabe, né?
quem foi a pessoa que criou essa ideia toda do blockchain e do Bitcoin, né? O Bitcoin e o blockchain nascem assim juntos ali, a tecnologia e o projeto do Bitcoin, né? E foi o que permitiu que se evoluíssem daí para frente, né? O Vitalik pudesse evoluir essa ideia para o Ethereum, para o que a gente vai estudar aqui hoje, né? Então a gente até hoje não sabe quem é o Satoshi Nakamoto, mas é bacana a gente entender a motivação dele, né? Do porquê que ele criou e, o Bitcoin, porquê que ele procurou é, aplicar uma moeda distribuída, descentralizada, né? Que ele percebeu que toda a movimentação bancária era muito centralizada nos governos e nos bancos. É, e depois o Vitalik também percebe que a computação inteira, não só a movimentação bancária, mas que a computação também é muito centralizada em servidores, né? Mas, vamos ir discutindo mais para frente aí sobre essa questão de arquitetura do Ethereum. Mas só para deixar registrado um pouquinho do Satoshi Nakamoto. Então, como que funciona, né, uma rede no blockchain? Então, uma transação no blockchain, aqui vai estar representado o Bitcoin aqui, mas no Ethereum funciona da mesma maneira, né? Então, alguém solicita uma transação, quer fazer um envio lá de Bitcoin ou de Ether ou de qualquer outra moeda em blockchain, fazer uma transação em blockchain. Essa transação é enviada pela rede, né, pela internet, para uma rede peer-to-peer, para uma rede conhecida, né, de nós, que elas se conhecem, elas se comunicam, mas não que elas sabem exatamente quem são. Então, eu posso me comunicar com vocês pela rede, mas eu não preciso saber o nome de ninguém que está participando dessa rede, né? Eu não preciso saber onde você mora, qual o seu nome, nem nada disso, mas os nossos computadores estão se comunicando pela rede. É uma rede anônima, né? Os computadores se conhecem, mas eu não preciso conhecer a identidade de ninguém de verdade. Então essa transação ela é solicitada para a rede vai validar, fazer a validação da transação para saber se a conta existe, né? Se ela está de acordo com as transações que aconteceram no passado, se a conta tem saldo, e se para quem eu estou enviando está correto também. E ele vai fazer essa validação, e quem faz essa validação são os mineradores, né? Os mineradores é que vão fazer toda essa validação, e para isso eles vão receber uma taxa que está embutida nessa transação. Então é assim que os mineradores ganham dinheiro, né? É fazendo essa validação aqui. Eles verificam que a transação está ok. Uma vez que a transação aconteceu de verdade, né? Ela pode ser uma criptomoeda, como Bitcoin ou Ether, ela pode envolver a criação de um contrato, salvar uma informação num contrato. É uma transação, a gente está falando que ela não precisa ser necessariamente uma transação de envio de dinheiro, né? Ela pode ser uma transação de contrato, como a gente vai ver aqui para frente. Uma vez que ela é verificada, ela é então colocada num bloco aqui, né? Um bloco pode ter várias transações e um bloco vai sendo encadeado, né? Um bloco na sequência do outro, criando uma cadeia de blocos, né? Que é o blockchain. Então, um bloco após o outro, a gente vai tendo um histórico e um registro de todas essas transações. E isso não pode ser alterado. E quanto mais antigo é o registro da informação, mais difícil é de eu conseguir, de alguém conseguir alterar o histórico lá no passado, porque toda essa cadeia ela é criptografada e ela tem um relacionamento entre os blocos. Então,
se alguém for mudar lá atrás, a pessoa vai ter que mudar todos os blocos aqui, os registros, para conseguir fazer isso. E ainda mais, ele pode até fazer a alteração no computador dele, por exemplo, mas ele não vai conseguir fazer com que a rede inteira valide essa alteração dele aqui. Tá? Então o bloco novo é adicionado na rede e então é considerado que a transação é completa, né? Porque foi validada, foi confirmada e adicionada no bloco, e depois ele continua sendo confirmado ainda para dizer que para confirmar mesmo que não só a pessoa que minerou o bloco, né, que fez a mineração do bloco, mas ainda todos os nós ainda ficam validando as transações dos blocos, confirmando de que está realmente correto. Né? Então, qual que é a ideia de descentralização? Né? A ideia é que, basicamente, falando de computação, né, lá na década de 80, 90, quando a gente tinha os servidores nas empresas, né? Então você tinha que ter o teu servidor físico, né, na empresa, e se esse servidor que está servindo o site, né, por exemplo, caísse, você parava na hora de servir o conteúdo do site para as pessoas que estivessem tentando acessar, né? A tua aplicação caía na hora. Até que você desse manutenção e colocasse o servidor no ar novamente, né? Ele ia ficar fora do ar. Depois veio com tecnologia evoluindo e advento dos data centers, né? Então a gente foi espalhando servidores em diversos pontos físicos, né? Onde nesses nós centrais aqui a gente tinha data centers com servidores que estão servindo os outros nós, né, da rede. Então vamos supor que se esse nó aqui caísse, esses caras aqui não iriam ficar sem ser servidos porque eles ainda poderiam ser servidos por esse aqui ou por esse aqui. Da mesma maneira, se esse aqui caísse, esse poderia ser servido por esse ou por esse. E assim a gente cria uma rede um pouco mais estável, né? Como, por exemplo, a cloud da Amazon, por exemplo, onde eles têm servidores espalhados pelo mundo inteiro, e se um desses data centers da Amazon cair, eles conseguem direcionar o tráfego, né? Para os outros data centers, né? Então você não cria uma estrutura centralizada onde se um nó cair ele para de servir a aplicação. Mas ainda assim é muito ruim porque você fica dependente de poucos players para fazer para servir a tua aplicação, servir toda a tua aplicação e ela tá sujeita, né? Vamos supor, ela está sujeita a censura de governos, ela está sujeita a, a regulamentações, né, das empresas, de governos e tudo isso que um nó centralizado, né, cara, ele pode ser manipulado facilmente. E daí entra a ideia de descentralização, né, de distribuição, onde não importa onde a gente esteja, a gente consiga se comunicar nessa rede, independente se qualquer nó dessa rede cair, os outros ainda vão estar servindo. A gente consegue se comunicar aqui muito facilmente se qualquer um dos nós cair, né? E essa é a ideia do blockchain. Então a gente pega aí o Ethereum, Bitcoin, Litecoin, Monero, todas essas redes do blockchain trabalham com essa ideia, onde todo mundo tem a cópia dos dados do blockchain e todos os nós estão compartilhando esses dados com os outros nós.
compartilhando e participando da rede ativamente, né? É, adicionando mais dados, fazendo transações e, e essa ideia de que a gente, por exemplo, escrevendo um contrato no Ethereum, a gente não tem a nossa aplicação é, caindo por nada. Então, vamos supor que é, aconteça alguma coisa de um governo tentar bloquear a nossa aplicação, alguma coisa assim, não vai ter problema, porque ele pode até ser mais difícil que naquele país, seja difícil de ser acessado, mas ele ainda assim vai poder ser acessado em qualquer outro lugar. Não tem um servidor para ser atacado, não tem uma empresa que possa fechar a nossa aplicação. Ele funciona da mesma maneira que um arquivo torrent na internet, né? Então, quando você vai baixar um filme do torrent, você está pegando um pedacinho de de cada arquivo que você quer de cada pessoa, né? Então, vamos lá, você quer baixar o filme do Matrix, vai pegar um pedacinho desse cara, um pedacinho daquele, um pedacinho daquele, um pedacinho daqui, e assim vai até você ter o arquivo inteiro. E no blockchain é a mesma coisa, você vai pegando os dados um pouquinho de cada um, e se um desses caras cair, não tem problema, você continua pegando dos outros e se comunicando nos outros. Na hora que esse cara que caiu voltar à rede, ele vai sincronizar com todo mundo, baixar os dados, se atualizar e voltar a participar da rede novamente, né? E os usuários são anônimos, né? Você não precisa confiar um no outro, conhecer um no outro para fazer parte da rede, né? Você pode entrar anonimamente. Aqui a gente tem a rede em azul aqui, que que é basicamente falando a diferença de redes públicas e privadas, né? A vermelhinha seria a pública e a azul seriam as redes privadas de blockchain, aonde na rede privada os usuários não são anônimos, né? Eles precisam se conhecer para poder participar da rede, né? Uma permissão é requerida, né, para os usuários para que eles participem e tenham a cópia dos dados do blockchain. E na pública não, na pública qualquer um pode participar, todo mundo tem a cópia dos dados e todo mundo participa fazendo a mineração e participando da rede de forma independente. É, e como que isso é possível, né? No blockchain é utilizado a técnica de criptografia, né? Criptografia simétrica para a gente assinar digitalmente as transações. Então esse endereço aqui embaixo é um exemplo de chave pública, tá? E essa chave pública ela tem associado uma chave privada, aonde só quem conhece essa chave privada sou eu, no caso. Fui eu que coloquei essa chave pública aqui, porque eu copiei aqui uma chave pública que eu estava utilizando aqui para teste. E essa chave privada só eu tenho acesso. Eu posso passar essa chave pública para qualquer pessoa, para que sirva de identificação, para que alguém envie Ether para minha conta. Eu vou passar essa chave aqui e ninguém vai conseguir ter acesso à minha carteira. Vamos supor que cada um de vocês depositem um Ether aqui para mim inteiro, o que seria bastante dinheiro. E por mais que vocês conheçam a minha chave pública, vocês não teriam como acessar a minha carteira, a não ser que alguém tivesse acesso à minha chave privada. Com a chave privada vocês conseguiriam desbloquear a conta dessa chave pública aqui e daí sim fazer as transações, né? Então, como funciona aqui, né? Então, o usuário A tem a chave pública, o usuário B tem a chave pública dela também, e eles podem compartilhar sem problema nenhum a chave pública para fazer transações. Então, o usuário B aqui manda moedas para a chave pública do usuário A, e o usuário A manda manda moedas para a chave pública do usuário B, mas se cada um manter a sua chave privada segura, né, sem compartilhar a chave privada,
eles não vão ter problema, eles sempre vão estar seguros, né? Seria então como a chave privada seria a senha deles, a senha bancária deles, e a chave pública seria como se fosse a agência e conta, para que eles passariam para que outras pessoas enviassem dinheiro, fizessem transações com as contas deles. E é de forma anônima, né? Então, vamos supor que vocês vissem esse endereço aqui em qualquer lugar da internet, é, vocês não poderiam, vocês não saberiam que era meu esse endereço, a não ser que eu falasse, ó, esse, esse endereço que vocês estão vendo aí é meu. Então eu me identifiquei e ainda assim eu poderia estar mentindo, né? Eu poderia falar que o endereço é meu, mas na verdade não ser meu, porque ele é anônimo, vocês não teriam como saber. Né? Tá? Então, e assim, para você fazer qualquer transação, você precisa assinar com essa chave privada, né? Porque é ela que vai assinar a transação e vai, quando o minerador for fazer a validação, ele vai bater lá e vai ver essa chave privada aqui bate com essa chave pública, eles, essa chave pública tem mesmo esse saldo que está vindo nessa transação, é, e assim você consegue ter a certeza de que a pessoa que está tentando fazer essa transação é a pessoa que é dona dessa conta, né? Ela deriva da criptografia da chave privada que é gerada a chave pública, né? Mas você nunca consegue gerar a chave privada a partir da chave pública, só do caminho contrário. Tá? Depois eu não vou entrar tão em detalhes sobre a parte de tecnologia e de como que a criptografia é feita aqui, mas depois lá no grupo do Telegram a gente pode discutir um pouco mais, compartilhar alguns conteúdos sobre essa parte de criptografia para quem estiver mais interessado, tá? A gente aqui no curso vai estar mais focado só no desenvolvimento em Solidity, tá? Então, como que os blocos das transações acontecem, né? Então, você tem aqui a representação dos blocos. Então, o bloco 51, bloco 52, 53, cada bloco tem algumas transações com os hashes aqui, são as identificações das transações, né? Cada transação ali vai ter dentro ainda qual foi a conta que mandou, para quem que mandou, qual o valor. Aqui vai estar assinalado qual que é o bloco anterior, né? Então, aqui o bloco anterior era esse bloco aqui, e esse bloco aqui está ligado ao bloco 50, e assim vai. Então, aquilo que eu expliquei lá antes do histórico de blocos, né? Você vê como ele está intimamente relacionado, né? Então, bloco 53, qual que era o bloco anterior? Era o bloco 52. E ele vai fazendo essa conexão, tudo criptografado, ele criptografa os dados, gera uma hash, e essa hash é que o minerador tem que fazer a prova de trabalho, né? Tentar descobrir qual que é o hash desse bloco para que ele seja gerado um novo bloco, para que seja registradas as transações no bloco e aí então ela seja confirmada, né, para dizer que ela foi efetivamente gravada no blockchain e que foram confirmadas todas as transações daquele bloco. Tá? Então, só uma representação aqui do bloco e das transações para a gente entender como que essa cadeia de blocos e de transações funciona na prática. Né? Aqui entrando um pouquinho mais em detalhe da mineração, né? Aqui falando do Bitcoin, mas Ethereum é basicamente a mesma coisa, né? Então a pessoa abre lá a carteira dela, copia ou recebe lá o endereço da Laura, né? Ele vai colocar a quantidade de dinheiro, de moedas que ele quer transferir para a Laura e a taxa que ele quer pagar para o minerador e ele envia. A transação, a carteira assina a transação, né, com a chave privada, para dizer que é ele mesmo que tá fazendo a transação. A transação é propagada e validada pelos nós, né, pelos mineradores.
Os mineradores incluem a transação no, no bloco para ser minerado. É, ele gera então um hash, né, para dizer que foi calculado o bloco, o hash do bloco. E quando ele faz isso, ele cria novos bitcoins, né? Então, a cada, a cada bloco ali, ele cria novos bitcoins a cada bloco que é minerado e recebe aquelas taxas que o Rob mandou aqui na carteira, os mineradores recebem também, que é como se fosse a taxa de TED, né, de DOC para fazer a transação, porque tem todo o poder computacional, né? Então, o minerador ele tem que ser recompensado de certa maneira, de alguma maneira, para que ele mantenha lá a máquina dele ligada, o computador dele ligado, para fazer todo esse processo. Hoje em dia é até ingenuidade falar que é um computador, né? São galpões enormes na China, no Paraguai, em alguns países que têm energia bem barata e acesso a computadores, né? De peças de computadores, placas de vídeo, de forma mais acessível. Então são grandes parques, grandes fazendas de computadores processando essas transações, né? Fazendo todo esse processo, tentando ganhar essas taxas aqui e esses bitcoins que estão sendo gerados, né? Os nós então verificam o resultado e propagam o bloco na rede e a Laura vê que a transação foi confirmada, né? E as novas confirmações dos mineradores continuam aparecendo a cada bloco que é criado, mantendo cada vez mais a rede mais estável, mais segura, dizendo que a transação dela, cada vez que ela fica mais antiga e mais confirmada, ela vai sendo cada vez mais difícil de ser alterada, né? Daí então a gente tem a nossa transação é, realizada com sucesso. É, e por que isso tudo, né? Por que criar uma tecnologia que faça toda essa descentralização, que faça essa transferência de dinheiro, que permita uma aplicação descentralizada rodar sem parar, tudo isso? Bom, então, basicamente, né, para que a transferência de valor seja realizada a um baixo custo, então você hoje não precisa mais, vamos supor que você queira mandar dinheiro para o exterior, você não precisa mais pagar uma taxa absurda para o banco, nem pagar um imposto muito alto para o governo. Na verdade, você não precisa pagar nada de imposto. Você não precisa pagar imposto, a taxa vai ser muito mais baixa para fazer envio para o exterior. Transparência nos dados, você consegue ver todos os dados, todas as transações que estão acontecendo no blockchain. Você consegue seguir um, um endereço para ver tudo que está acontecendo naquele endereço. Depois, lá quando a gente estiver na parte mais prática, a gente vai ver como que a gente pode estar explorando o blockchain para ver o que está acontecendo no blockchain com o endereço e tudo isso. O que é contrário ao que muitas pessoas falam, né, que serve para lavagem de dinheiro e tudo isso. É muito difícil porque a partir do momento que você transformou dinheiro para uma moeda digital no blockchain, esse endereço que recebeu, que está com essa moeda, ele vai manter um rastro no blockchain muito grande, né? Então você consegue ir seguindo todo esse rastro para quem que foi enviado, para quem que recebeu, para quem que foi transferido e isso o cara não consegue alterar. Ele vai ter esse registro lá para sempre. E na hora que se ele quiser transformar isso para dinheiro, para uma moeda fiduciária real, dólar, algo assim, ou comprar um bem, e se for de origem de lavagem de dinheiro, o governo pode ir lá e ir atrás dessas transações, né? Então, essa transparência é bom até nesse ponto que muita gente do governo fala que permite lavagem de dinheiro, né?
descentralização do poder, então dá mais empoderamento dos usuários, né, estão relacionados. Então permite que as pessoas tenham liberdade, né, para fazer as transações e descentralizar, não manter um sistema que seja facilmente alterado e censurado por um governo, por empresas. Então dá mais liberdade na internet para as pessoas e toda a integridade do processo, né? Então pensa numa empresa como a Go Blockchain aqui, né? A gente está criando todo um sistema de governança, né, para a gente fazer votações, transferência de dinheiro, recebimento dos valores dos cursos. É, tudo isso dá uma integridade muito grande, né, por ter todos os dados lá registrados, você vê quais as pessoas que participaram daquele processo, ter todo o histórico de transações e de é, valores abertos, né, de quanto que foram transferidos, quanto que foi recebido. Isso é muito bom, né? Penso, por exemplo, a possibilidade da gente fazer um sistema de eleição, de votação num país, num sistema desse, né? Onde os dados fossem todos abertos, criptografados, de maneira anônima. Então dá as possibilidades, os porquês da gente fazer isso são muito valiosos, né? A gente tem uma tecnologia incrível aí para a gente trabalhar. É legal ver vocês interessados aqui no curso por causa disso. Então, para que serve, né? Então, a gente pode utilizar no e-commerce, né? Por exemplo, como moeda digital quando começou lá com Bitcoin, pagamentos globais, né? Empréstimos peer-to-peer. A gente pode rodar um programa de pontos, né? Um programa de fidelidade, registro de cadeia de suprimento. Então fazer todo o tracking desde a da cadeia inteira de produção até a mesa do consumidor final, né? Vamos na agricultura, na criação de animais, por exemplo, né? Registro de posse, né? Então um registro da venda de uma casa, de uma venda de um automóvel, por exemplo. Prova de identidade, como eu falei, né? A gente pode utilizar um endereço como uma prova de identidade. Eu coloco o meu documento ou algo pessoal relacionado, aquele número do meu celular, algo assim, e posso atrelar aquele endereço e tudo que foi realizado com aquilo ali, eu estou provando que sou eu, né? Eu que estou realizando com aquela identidade. Eu estou escolhendo não deixar o meu endereço anônimo, né? Então, propriedade intelectual, a gente pode assinar um livro, uma música, um projeto arquitetônico, um projeto de design, uma marca, né? Um projeto de branding, por exemplo, uma logomarca. Tudo isso a gente pode colocar registrar em blockchain e evitar que futuramente tenha uma disputa judicial, por exemplo, e a gente tem uma prova, né? Falar, ó, lá está gravado lá no blockchain, numa tecnologia que não pode ser alterada, eu registrei isso tal data, está aqui a prova de que fui eu que registrei tal documento. Tem várias empresas já fazendo isso, inclusive uma bem interessante aqui do Brasil mesmo. Depois a gente vai passar um pouquinho mais. A gente pode falar um pouco mais sobre isso. Então a gente pode fazer derivativos, né? Derivativos, crowdfunding, débito, equity de ações, né? De participação de empresa, todos esses ativos financeiros, né? E de security, né? A gente pode trabalhar no blockchain por estar fazendo esse registro, né? Num banco de dados e está confirmando, né, que cada endereço possui aquela quantidade ou está fazendo possui aquela quantidade de papéis, aquela quantidade de participação.
fazendo todo esse trâmite e de maneira toda essa governança e gestão desses ativos financeiros, todos em blockchain, né? Então, de forma aberta, a gente consegue visualizar todas as regras que estão sendo aplicadas, né? E, claro, os smart contracts, né? Que são aqui o assunto principal aqui do nosso curso, né? A gente pode, na verdade, a gente pode utilizar os contratos inteligentes para fazer todas essas outras coisas aqui, mas também garantir direitos digitais, fazer apostas, fazer empréstimos, né? Bom, então as possibilidades são inúmeras, né? A gente vai ver depois aqui mais para frente algumas outras aplicações no mercado. Então, criptomoedas, né? Um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer, como Satoshi Nakamoto definiu, né? É um meio de troca, né, que se utiliza de criptografia para assegurar transações e controlar a criação de novas unidades de moeda. Então a ideia do Satoshi foi criar uma moeda que não fosse inflacionada, né, onde ele tivesse uma regra de emissão definida em código. Então ninguém mais consegue criar mais bitcoins ou menos bitcoins do que a regra do protocolo da tecnologia permite. Né? Elas podem ser enviadas para o mundo todo rapidamente, com baixo custo. O controle é descentralizado, né, distribuído. Ao contrário do sistema bancário, que é centralizado, utilizando as moedas fiduciárias. Né, as moedas fiduciárias, porque elas têm a fidúcia, né, do governo. Né, então a gente acredita que a moeda do governo tem valor e só por isso que ela tem valor. Se a gente começasse a acreditar que sei lá, cartinhas da Copa do Mundo tivessem valor para troca de valor monetário, a gente poderia começar a usar cartinhas da Copa do Mundo, né? Não utilizar mais o real ou o dólar. Né? Então, e isso é totalmente centralizado pelo sistema bancário, né? pelo Banco Central. E a ideia do Satoshi é justamente essa, tirar o controle dessas entidades centralizadoras e permitir que qualquer um participasse dessa economia e dessa rede de forma independente. Né? Então a gente tem alguns exemplos como a Dash, o Bitcoin, o Ripple, o Litecoin, Monero e por aí vai, que são moedas criptográficas, né, moedas baseadas em blockchain e que o intuito delas é basicamente funcionar como moeda de troca. Né. Elas têm algumas particularidades entre elas, mas o objetivo principal deles é fazer troca de valor. Né? Então, smart contracts, né, que é o foco aqui do curso, fazendo negócio sem a necessidade de intermediários. O que são contratos inteligentes? Né? São funções que executam obrigações contratuais definidas em código quando condições especificadas forem atendidas. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente vai ter um código, como se fosse um código do nosso sistema que a gente está acostumado a escrever no dia a dia, né, nos nossos programas. E o que a gente definir ali é o que vai ser executado no blockchain sempre. A gente não vai conseguir, como as transações lá que a gente estava falando antes, de Bitcoin, de Ethereum, elas não podem ser alteradas, valores e tudo isso. Os contratos também não podem ser alterados. Então, uma vez que a gente manda um contrato para a rede, ele vai funcionar sempre daquela maneira. Então, por exemplo, isso pode ser utilizado, por exemplo, em um escritório de coworking que bloqueia ou libera remotamente um inquilino de acessar o espaço do coworking. Então, o cara vai chegar lá, vai bater na porta e vai
colocar o endereço dele lá. Se aquele endereço estiver permitido no contrato para ter acesso, ele tem acesso. Senão ele vai ter que depositar mais Ether ou mais Bitcoin ou alguma outra moeda para liberar o acesso dele. E isso tudo está feito de maneira distribuída e aberto, né? Qualquer pessoa poderia ver o código, ver como que está funcionando as regras ali dentro. Isso a gente vai ver para frente. Então aqui um exemplo de código aqui de um token, bem simples. Então a gente depois vai ver mais a fundo cada item aqui desse contrato, mas basicamente aqui em cima a gente define a versão do compilador que a gente quer, do compilador Solidity, que a gente está escrevendo nosso código, tá? Para manter compatibilidade. Então a gente define nosso contrato como se fosse uma classe, onde ele vai ter alguns parâmetros. Então ele vai ter o saldo. Esse mapping, o que ele faz? Ele vai relacionar, né, uma chave valor, né? Então a chave vai ser o endereço da pessoa e o valor aqui vai ser o saldo dele. Então um mapping de um endereço para um valor inteiro, né? Aqui o campo public, que a gente define que ele vai ser público para leitura. Para leitura e inserção, né? E aqui só o nome, né, de saldo. String, um campo de string, que é público também, que é o nome, o símbolo e um campo de decimais, né? Então aqui a gente está definindo todos os parâmetros do nosso token. Então aqui a gente vai ter o nosso construtor, que é uma função, quando esse contrato for feito o deploy desse contrato, ele vai executar essa função aqui para criar o nosso contrato, né? Então aqui a gente vai passar como parâmetro um initial supply, que é quantas moedas a gente quer que ele seja criado no começo. A gente vai passar o nome, um símbolo e um número quantas casas decimais o nosso token vai ter, né? Ele vai atribuir então como balanço para a pessoa que está criando o contrato. No caso seria, vamos supor que fosse eu, né? Eu estou criando esse contrato aqui, o Solidity vai entender isso aqui como a minha conta, então message sender, e vai atribuir o initial supply. Vamos supor que eu passasse aqui 1000 moedas, né? Então 1000 moedas seriam atribuídas para mim como saldo. Ele vai criar então o nome do token, o símbolo do token e vai gravar o número de unidades decimais. E aqui é a função de transferência, né, onde você passa o endereço para quem você quer mandar e o valor que você quer mandar para essa pessoa. Então aqui a gente vai checar, né, se o saldo da pessoa que está transferindo é menor do que o valor, ou se o saldo mais o saldo para quem ele vai mandar mais o valor é menor do que o saldo para quem ele vai mandar. Isso aqui é uma checagem de segurança, tá? Lá no terceiro dia do curso, a gente vai ver o porquê que é importante fazer essa checagem, tá? Mas por enquanto só vamos abstrair isso aqui, só para entender mais como que um contrato é estruturado aqui. Ele vai reverter essa... Então se isso aqui der erro, né? Ou seja, se o saldo de quem está mandando é menor do que o valor e fizer essa checagem de segurança aqui e der erro nessa checagem, ele vai reverter toda a operação, né? E não vai fazer a transferência do Ether. Se passar aqui, se der tudo ok, ele vai então diminuir o saldo de quem mandou e vai aumentar o saldo de para quem ele mandou, né? Com o valor que está sendo enviado. Então isso é a nossa função e a criação de um token bem simples, tá?
Isso aqui é só para a gente ter uma ideia de como que é a cara de um contrato, como que isso é. Depois a gente vai ver na prática como escrever, como fazer o deploy e testar esses contratos. Tá? Aqui algumas redes que trabalham com contratos inteligentes, então o Ethereum, a Neo, a Rootstock e a Hyperledger. Tá? Todas elas têm as suas particularidades, suas características, mas aqui a gente vai estar focando no Ethereum. Tá? Então, o Ethereum, né? Fazer negócio sem a necessidade de intermediários. Como que funciona, né? Muita gente, muitos de vocês até, né, deve ter já ouviu falar muito de contratos inteligentes, mas na prática não sabe como que a gente pode construir algo efetivamente com eles, né? Então, esse aqui seria a arquitetura bem simples do nosso contrato. Tá? A gente vai ter o nosso smart contract, que é a nossa regra de negócio, e ao mesmo tempo o nosso banco de dados, que vai estar no blockchain, né? Que vai estar aqui intimamente relacionado aqui com o contrato. E a gente vai ter a nossa aplicação de front-end, né? Onde os nossos usuários vão estar utilizando na prática a nossa aplicação, né? Se fosse uma pessoa que já tivesse mais habilidade com Ethereum e tudo isso, ele pode se comunicar diretamente com o contrato, mas como a gente vai facilitar, a gente, mas como a gente vai estar sempre procurando facilitar a vida do nosso usuário, a gente deveria criar uma aplicação front-end que se comunicasse com esse contrato. Tá? Aqui no curso a gente não vai trabalhar com essa parte de front-end, tá? Porque envolve algumas outras tecnologias, algumas outras coisas que a gente não vai estar abordando aqui no curso. Aqui na Go Blockchain a gente tem o curso do Henrique Leite, que está fazendo o curso de DEPS, tá? Então ele vai trabalhar com essa parte aqui de front-end. Aqui a gente vai estar mais focado no contrato em si, né? No Solidity, que é a linguagem de programação do contrato. E para isso, né, para que a aplicação front-end, o nosso usuário, possa se comunicar com o contrato, ele vai ter que usar Ether, né, para pagar o gas das execuções do nosso contrato. Então, tudo que um usuário for realizar no contrato, ele vai ter que pagar uma taxa lá de gas, de Ether, para a execução desse contrato. Tá? A gente ainda vai discutir mais sobre o que é o gas, quanto custa, como que ele é calculado, mas só para a gente entender aqui a arquitetura. Então, o Ethereum, né, uma plataforma, a gente já falou um pouquinho, né, uma plataforma descentralizada que executa contratos inteligentes, né, aplicativos que funcionam exatamente como programado. É um sistema distribuído, peer-to-peer, né, então entre os nós, e que não tem a possibilidade de inatividade, censura, fraude ou interferência de terceiros. Então, uma vez que a nossa aplicação está lá, que a gente fez o deploy da nossa aplicação, do nosso contrato, não existe a possibilidade de que seja inativado, que haja censura ou fraude do nosso sistema. Né? Ele vai estar relacionado ali com a criptografia e com os dados do blockchain, né? Com a segurança do blockchain. Então a EVM, o que é a EVM? Né? É a máquina virtual que vai executar as transações e as funções dos contratos. Ela vai estar nos nós, né? Vai estar rodando nos nós e nos computadores lá dos mineradores. Ele vai utilizar o blockchain para salvar os dados, que são todos esses dados que estão relacionados nas transações. É uma máquina virtual Turing Complete, né? Que é onde é possível escrever um programa com condições, funções e operações matemáticas de forma completa e operações lógicas, né, também. Distribui os dados de forma global, então qualquer pessoa pode ter acesso a todos esses dados que estão lá salvos no blockchain, e utiliza o gas para quantificar o poder computacional e cobrar pela execução das transações. Né? E o que é o gas? Né?
É uma unidade de medida que define o custo computacional necessário para cada operação seja executada pela EVM. Então, assim como a gente tem a medida de energia elétrica em quilowatts-hora, né, a gente tem a nossa unidade de medida aqui, que é o custo computacional, que é o gas. Então, cada operação que o nosso contrato vai executar, seja ela de salvar um dado, de fazer uma adição, uma operação de adição, de multiplicação, fazer a exclusão de um dado, fazer a criação de um contrato, tudo isso tem um custo em gas e é um custo fixo, tá? Só que assim, por mais que ele seja um custo fixo, ele existe um mercado relacionado ao preço do gas, que a gente chama de gas price. Ele é definido por quem está executando a operação, mas ela pode ser aceita ou recusada pelos mineradores. Tá? E eu também posso definir o total de gas que a transação vai utilizar. Então, vamos ver no exemplo aqui. Vamos supor que eu faço uma criação de um contrato, tá? Um contrato inteligente, e eu quero que ele gaste no máximo 31.500 de gas. Tá? Só que para esse limite máximo de gas, eu quero que o preço do gas seja de 20 GWh. GWh é uma unidade de medida, tá, de uma fração de éter, aqui, de 8 casas decimais de éter. Tá? É uma unidade bem utilizada para esse tipo de operação. Depois a gente tem um link onde tem as unidades de medida. Vou estar colocando vai estar lá no guia da aula lá para vocês olharem essa ferramenta das unidades de medida e estar fazendo a comparação. Tá? Então, o custo máximo que eu vou ter, qual que vai ser o cálculo? Né? Então, 20 GWh, que é o gas price, o preço do gás que eu quero pagar, vezes a quantidade máxima de gás que eu quero que essa operação de criação de contrato execute. Né? Então, 31.500 de gás vezes 20 GWh dá 0,00630 de éter. Tá? Então, esse vai ser o custo máximo da minha transação. Só que a máquina a Ethereum Virtual Machine, ela vai executar somente o necessário. Esse aqui vai ser o máximo, tá? Mas ele muito provavelmente ele vai executar menos, ele vai gastar menos do que isso aqui de Ether para fazer a operação. E o Ether, então, né? O que é o Ether? A gente falou um pouquinho do gas. O Ether é um elemento necessário, né, como combustível para operar a plataforma de aplicação distribuída do Ethereum. Então, é como se fosse uma moeda, né, que foi criada para que eu pudesse pagar o gas da computação necessária. Então, é a forma de pagamento feito pelos clientes da plataforma às máquinas que executam as operações solicitadas e medidas em gas. Então, qualquer operação que a gente for executar no Ethereum, ela vai ser computada em gas e paga em Ether. Tá? Então, é assim que o gas e o Ether se relacionam. Então, qualquer operação feita pelo contrato vai ser medida em gas e daí feito o cálculo com o gas price e ele vai ser pago então em Ether, né, para o minerador que vai executar essa transação. Então, aplicações, né? Quais que são as aplicações do contrato inteligente? Como que as organizações, o que pode ser feito com essa tecnologia, né? Aqui a gente vai estar passando alguns casos, né? Eu imagino que alguns de vocês, a maioria de vocês talvez já conheça alguns casos, mas é mais para deixar todo mundo na mesma linha aqui, né? Para a gente poder avançar depois para uma parte mais prática, tá? Então, a economia compartilhada, né, seria a descentralização do Uber, do Airbnb e do eBay, por exemplo.
onde o serviço de compartilhamento, né, de transporte, hospedagem, hoje elas dependem muito de empresas como intermediárias, então Uber e Airbnb. É, mas se, tem algumas empresas que estão fazendo pagamento peer-to-peer, né, onde permite que a interação seja direta entre as partes. Você não precisa mais do Uber para fazer a intermediação desse serviço, né? Então a gente tem alguns players aqui, o Open Bazaar, o Arcade City, Lazus, são algumas empresas, organizações que estão fazendo esse tipo de operação, né, peer-to-peer para é, transportes e venda, comércio, peer-to-peer. O crowdfunding, que é o financiamento coletivo peer-to-peer, né? Então, é, ano passado, principalmente, ainda se tem muito, mas ano passado teve um boom, né, de ICOs. Então, o que é um ICO, né? É a captação de recursos, como se fosse uma vaquinha online, um crowdfunding, algo assim, ou como intermediários como o Kickstarter, né, ou o GoFundMe. Você consegue captar recursos, né, facilmente através de criptomoedas, sem depender do intermediário. Você abre lá o teu site, coloca um meio da pessoa pegar o teu endereço, fala, ó, pode depositar aqui no meu endereço que eu preciso de Ether ou de Bitcoin para fazer tal projeto. E, e assim você consegue captar recursos para os seus projetos, né? Você não precisa mais receber em dólar ou em real ou em euro, depender de um banco, esperar aprovação, depois ser questionado por que você está recebendo esse valor, pagar taxas, esperar para poder sacar. Não, com criptomoedas, você pode receber na hora, sacar na hora, pagar e sem depender dos intermediários, né? Então, alguns projetos que trabalham bastante com essa ideia, né? O SingularDTV, o Bancor, Status, Aragon, Golem, o ADDAO, o Wings, o Ethereum. Todos esses projetos aqui, ou eles já fizeram ICO, ou eles são plataformas que auxiliam projetos a realizar a venda de tokens. Tá? Games, né, jogos descentralizados. Desde o ano passado, né, 2017, estão surgindo vários jogos baseados em blockchain. Né? Isso foi muito devido ao padrão RC721, que permite a criação de tokens colecionáveis. Né? Então, diferente de um token, como a gente falou no exemplo ali anterior, né, um token, um Bitcoin ou um Ethereum, por exemplo, ele é igual a todos os outros, né? Então, um Ethereum eu passo para outra pessoa, que passo para outra, e ele vai ser sempre igual. Todos os Ethereum são iguais entre todos os outros. Todos os Ethers, né, são iguais entre todos os outros. Todos os Bitcoins, todas as moedas do Bitcoin são iguais entre elas. Aqui no Ethereum a gente tem o padrão RC20, que permite a criação de um token. A gente vai fazer isso depois aqui no curso, a criação de um token RC20, mas tem o padrão RC721, que permite que você crie tokens únicos. Então você pode criar uma espada única, uma carta de Magic, você pode criar itens únicos que podem ser colecionáveis, e isso está sendo muito utilizado para jogos. Então a gente tem alguns exemplos aqui: o Ethereum Mon, o CryptoKitties, o Blockchain Cuties, o ETH Town, Zombie Battleground. Todos esses são projetos que já estão rodando na Ethereum, que são jogos, né? Então aqui jogos de carta, aqui são gatinhos colecionáveis, aqui são monstrinhos colecionáveis, né? Então, várias ideias de jogos que estão surgindo, permitindo que sejam distribuídos, que tenham todas aquelas características que a gente estava falando antes de blockchain.
mais aplicadas a jogos, né? Com dados abertos e tudo isso. Governança, né? Então a gente falou rapidamente também, eleições e votações confiáveis e transparentes. Então imagine que você tenha é, a, a possibilidade de fazer uma votação em uma eleição totalmente transparente, né? Então transparente as eleições, contratos inteligentes ajudam a automatizar esse processo inteiro. Então você não depende mais de verificação manual, você tem isso tudo em tempo real e fazendo a validação das pessoas. Permite que a tomada de decisão organizacional aconteça dentro do blockchain, então você não fica abrindo mais, você centraliza essa tomada de decisão numa ferramenta única, né, e baseada nos dados e na criptografia. E isso permite que a empresa ou um governo ou qualquer organização que esteja tomando como base esse tipo de governança, ela se torne totalmente transparente e auditável, né? Você está oferecendo a possibilidade das pessoas terem mais acesso aos dados, de terem transparência, de visualizarem os dados, de visualizarem como que esse processo de governança está sendo tomado dentro da tua organização, né? E isso é muito interessante e muito disruptivo. Então, algumas empresas que estão fazendo isso, né? O Ethereum, o Aragon, a gente aqui na Go Blockchain também tá trabalhando para isso, né? A gente está finalizando os nossos contratos, finalizando as nossas DApps para oferecer esse tipo de governança tanto para os colaboradores quanto para os alunos aqui, né? Então, cadeia de suprimentos também, rastreabilidade e transparência. Então, a possibilidade de auditar a cadeia de suprimentos, né, para uma infinidade de bens de consumo. Como, por exemplo, aqui, né, garantir que um peixe vendido em restaurante de sushi no Japão tenha sido criado de forma sustentável por seus fornecedores na Indonésia. Então, você tem lá o cara fornecedor de peixe na Indonésia. Quando o peixe é pescado lá na Indonésia, ele já passa por um registro que vai estar no blockchain, e a cada passo da cadeia que chegou no frigorífico e foi embalado, foi para o mercado, até você chegar no restaurante e a pessoa comer, todos esses passos podem ser registrados e auditados no blockchain. Então, com isso, a gente, baseado em criptografia, na data e na localização, a gente certifica que os bens são genuínos, né? Que tem procedência, que tem qualidade esperada, que foi tratado de uma certa maneira pelas empresas e pelos fornecedores que a gente confia. Aqui algumas empresas que estão fazendo esse tipo de trabalho: Ambrosus, Dext360, BlockFreight, Everledger, BlockVerify, Azure. Então, todas essas são empresas focadas em supply chain, né, cadeia de suprimento. Então, com o armazenamento de arquivos, né, a gente consegue distribuir os dados, né, na rede, protegendo os arquivos de serem hackeados ou perdidos, né. Livra a gente da necessidade de relacionamento centralizado. Então, por exemplo, a gente não precisa mais da Amazon para guardar arquivos lá com eles. A gente pode guardar os arquivos do nosso servidor, da nossa aplicação, nos computadores do mundo inteiro. Não precisa estar só nos data centers da Amazon ou do Google. Isso tem o potencial de acelerar a transferência de arquivos, né, a taxa de transmissão, porque imagina, se os nossos arquivos estiverem em diversos, milhares de computadores ao redor do mundo, a taxa de transmissão vai ser muito mais rápida do que se estivesse somente em alguns servidores de poucos data centers espalhados no mundo, né? Aqui alguns projetos bem maduros já relacionados à transferência de arquivos, então IPFS,
Storage, Filecoin, Lucia. Mercado de previsão, né? Será que é possível prever o futuro, né? Tem alguns projetos que estão tentando fazer isso com blockchain, né? Ou seja, como que eles estão tentando fazer isso? Que com várias pessoas tentando prever a probabilidade de um evento ocorrer e registrando essas apostas de probabilidade de resultado no blockchain, né? Você vai criando um mercado, né? Como se fosse um mercado de apostas para para que esse evento ocorra. Então, quanto mais as pessoas acertam nesse mercado de previsão, as pessoas que estão acertando mais vão ganhar mais dinheiro, porque elas estão acertando e dando probabilidades corretas do evento acontecer, e as pessoas que estão fazendo apostas erradas, né, que estão errando o resultado dos eventos, vão receber menos dinheiro por isso, né? E assim você vai criando um mercado e confiando nas pessoas que estão. Se uma pessoa que está acertando sempre a probabilidade dos eventos acontecer, a probabilidade que essa pessoa acerte o próximo é grande. Então, essa pessoa pode ganhar muito dinheiro ganha fazendo essas previsões, e todo mundo pode ganhar com isso, né? Aprendendo cada vez mais com a multidão, né? Com o conhecimento e com a aposta de probabilidade de resultado dessas pessoas. Então é bem interessante esse projeto. Aqui vou colocar os dois principais que estão tentando fazer esse tipo de projeto, o Gnose e o Augur. Tá? É bem legal dar uma olhada depois nesse, que são projetos bem disruptivos. A proteção de propriedade intelectual, então garantia do direito, né, pela criação. Então você tem lá o registro de um livro, um registro de um trabalho artístico, de um trabalho científico, permite que garanta, né, que proteja os direitos autorais e automatize a venda de trabalhos, né? Então você garante que cada pessoa que teve acesso àquele documento, ela teve de forma automatizada pelo pagamento de um token, no Ethereum, por exemplo. Isso pode ser gerenciado por um contrato inteligente e fazer o licenciamento, né, de amostras, recebimento de royalties. Tudo isso a gente consegue automatizar com contratos inteligentes. Outra coisa que está sendo feito bastante também pela Original My, que é uma startup brasileira, né? Está fazendo registro de documentos. Então você consegue fazer o registro de um documento de casamento, registrar o nascimento do seu filho, da sua filha, né? Tudo isso em blockchain. Então fazer a transferência de um imóvel, um contrato de uma empresa de prestação de serviço, a gente pode registrar isso em blockchain e utilizar esse dado numa eventual disputa judicial, né, como eu tinha falado antes. Então alguns outros projetos aqui mais para a parte artística, né, Singular DTV e Usual Music, que é voltado para o mercado de música, né, de licenciamento para a utilização de músicas. O Steemit, que funciona como uma rede social de produção de conteúdo, onde as pessoas funcionam basicamente como um Facebook, mas sem o Facebook centralizando, né? E o Facebook ganha muito dinheiro com a monetização com a venda de anúncios, né? E não repassa nada isso para os usuários, né? Então todo mundo que está lá gerando conteúdo e participando da rede do Facebook acaba dando incentivos para as pessoas anunciarem na plataforma, mas as pessoas não recebem nada em troca disso, né?
E no Steemit é o contrário, né? Quanto mais conteúdo você gera e quanto melhor é esse conteúdo, quanto mais engajamento as pessoas têm pelo teu conteúdo, mais você vai receber por isso. Mais dinheiro, você vai receber mais tokens, você vai receber por isso. Mas Cilia também é outro projeto. É bem legal dar uma olhada em todos esses, que todos esses têm alguma coisa para acrescentar aí nessa jornada de blockchain. Internet das coisas, né, automatização de dispositivos. Então, você tem um monitoramento de temperatura, é, a venda de uma vending machine, por exemplo, da venda de um refrigerante, é, sensores na agronomia, é, tudo isso pode estar sendo monitorado e sendo é, administrado, né, por um contrato inteligente que automatize esses sistemas, né, e que facilitem, né, a troca de dados numa rede distribuída entre os nós numa rede blockchain. Então, nessa rede vai estar todos os dados dos sensores registrados e uma forma fácil para os nós da rede consultarem e fazerem alterações, né. Isso aumenta a eficiência do sistema e permite uma auditoria, né, uma análise dos dados e de monitoramento muito bacana de todos esses dados, dos custos, do sistema de uma maneira geral. Aqui alguns projetos relacionados a IoT, então o Slocket, o IOTA e o MyBit. Energia renovável. Com o blockchain a gente pode fazer a gestão, né, da compra e venda de energias renováveis, sendo geradas por microgrids, como por exemplo, né, a gente tem um painel solar em casa e esse painel está gerando excesso de energia. Um contrato inteligente pode redistribuir essa energia e fazer a cobrança de quem acabou utilizando, né? Tem várias empresas fazendo isso já e é bem interessante. E semelhante a esse tipo de automação de contratos, né, vão ter muitas outras ainda, à medida que a IoT, né, que a internet das coisas, forem se tornando cada vez mais uma realidade, né, tiverem cada vez mais dispositivos e sensores, né, fazendo a leitura de dados e gravando esses dados de forma distribuída. Então, algum desses projetos, a Power Ledger, o Grid Plus e o Transactive Grid, são projetos aí que estão trabalhando com a parte de geração e distribuição de energia utilizando blockchain. Gerenciamento de identidade, né? Para fazer a validação e controle de acessos. Então, para fazer um padrão de identidade digital, né, a gente pode utilizar o blockchain, que é muito fácil de você fazer o registro de que uma conta é de determinada pessoa e ter a segurança de que ninguém vai conseguir alterar aquilo ali, né? Se eu colocar, por exemplo, o meu documento registrado atrelado a uma conta no blockchain e ainda disso colocar checagem com permissão do meu celular, do meu e-mail, tudo isso, então eu tenho formas de comprovar de que aquela conta é realmente minha e essa conta sendo relacionada a mim, né, tendo a minha identidade digital comprovada naquele endereço, eu posso ter acesso a diversas plataformas, a diversas ferramentas que me identifiquem como indivíduo, né, na rede. Isso ainda tem a possibilidade de digitalizar documentos pessoais, de criptografar esses dados também, né?
Então, aqui alguns projetos, o Viewport e o Civic, que são projetos bem maduros, já que estão fazendo essa identidade digital em blockchain. E tem a BitNation também, que é um projeto interessante, que a ideia deles é fazer todo um projeto, um estado, né, um país digital. Então, onde você vai ter diversas é, diversas ferramentas. Então você pode é, emitir um RG, você pode fazer emitir um passaporte, abrir uma votação, fazer diversas ações de governança de um país, né? Tudo numa plataforma digital. Registro de títulos, né? Antifraude menos burocrático. Então, é, registros dos mais variados tipos, né? Então, título de propriedade, é, registro de documentos, de posse de um imóvel, de um automóvel. Antes você dependia de um cartório para fazer esse registro, né? E ter o cartório como intermediário para fazer esse registro desse título, né? E com o blockchain você pode fazer isso de maneira distribuída e descentralizada, né? Utilizando a tecnologia. Então, e ainda junta com a identidade digital, né? Você garante que é você mesmo que está fazendo o registro desse título, dessa propriedade, e de uma forma muito mais barata, né? Muito menos suscetível à fraude, muito menos burocrática, muito mais segura, muito mais eficiente. Então, se os cartórios não correrem atrás e começarem a utilizar logo uma ferramenta desse tipo e dar a possibilidade das pessoas registrarem e fazerem registro com essa tecnologia, logo eles vão acabar desaparecendo, né? Porque vai ter alguém que vai é, mostrar que não precisa mais deles, né? Você não precisa mais centralizar isso, né? Você pode fazer de uma forma mais descentralizada. E tem vários países que estão realizando projetos para utilizar esse tipo de registro em blockchain, né? Já apareceram Honduras, Geórgia, Suécia, vários países já fizeram estudos, já estão utilizando de alguma maneira blockchain para fazer o registro de terras, de títulos, de propriedade imóveis, de tudo em blockchain. Isso dá uma segurança, um controle muito maior, né? Até para o Estado, né? A gente tem aqui os exemplos dos países até já fazendo isso. Então aqui de volta Original Mine, né? Bitfury, a Oribits e a Valtoro. Essas duas últimas aqui, a Oribits e a Valtoro, elas são especializadas em fazer registro de título de propriedade de ouro. Então você tem lá uma quantidade em ouro e você quer fazer o registro dessa propriedade, né, dessa posse em blockchain. Você pode fazer através dessas duas empresas. Tá? Então essas são algumas aplicações do mercado utilizando blockchain. Tá? Algumas estão utilizando o Ethereum, muitas delas utilizando Ethereum com smart contracts. Outras utilizam diversas outras redes, por exemplo, a Original Mine, ela começou utilizando Bitcoin, depois ela foi para Ethereum, usou Ethereum Classic, já foi para Decred, então é, é, ela foi testando várias redes que suprissem a necessidade dela, tá, da empresa, mas várias dessas empresas estão utilizando Ethereum. Tá? Então é legal dar uma olhada nelas para ver como são os contratos, o que eles estão fazendo que tá de forma aberta. E
E dá uma olhada nas outras também, que às vezes não estavam utilizando Ethereum, mas elas acabam aplicando conceitos interessantes para voltados à blockchain, né? Por mais que não seja o mesmo projeto que você esteja interessado em estudar aqui, como curso de desenvolvimento de smart contracts em Ethereum, mas dá uma olhada no que eles estão fazendo, que é legal ver algumas implementações de projetos aí até em outras redes. Tá? Então agora vamos para uma parte um pouquinho, já entrando na parte mais prática, né, da configuração de ambiente. Então eu vou aqui, eu passei lá no guia de aula, né? A gente tem 4 ferramentas básicas que a gente vai usar aqui no curso, né? Então é o Ganache, a extensão do MetaMask, o Get e a carteira Mist, tá? Eu vou abrir aqui o meu navegador aqui, o Firefox. Deixa eu colocar aqui. Então aqui eu tô com. Opa. Então primeiro o Ganache, né? Vou entrar aqui no site do Ganache. Para que serve o Ganache, né? O Ganache é para a gente rodar uma rede privada do Ethereum na nossa máquina. Então, para a gente não ter que ficar rodando tudo que a gente for executar no blockchain propriamente dito, né? É, porque tem uma certa demora para fazer o envio da transação e fazer a confirmação da transação. Quando a gente está desenvolvendo, é muito mais rápido a gente utilizar um nó privado, né, na nossa própria máquina para fazer esse desenvolvimento. Né? Então a gente vai baixar o Ganache e instalar. Aqui eu estou utilizando o Linux, tá? Eu não vou mostrar como que é a instalação, acho que todo mundo aí sabe como instalar um programa aí no computador de cada um. Não sei se todo mundo está utilizando Linux, eu imagino que não. A maioria talvez esteja utilizando Windows ou Mac. Mas se vocês tiverem algum problema aí para instalar os programas ou qualquer dificuldade que vocês tenham, vocês podem chamar lá no grupo do Telegram que eu tento dar um suporte aí para a gente fazer funcionar, tá? Então aqui aparece para fazer download pelo Linux, mas se você for de outro sistema operacional você pode clicar aqui embaixo e aqui vai ter os executáveis, né, para você instalar no teu sistema operacional. Então aqui o .exe para Windows, o DMG para Mac e aqui o App Image para Linux, né? Você pode. Tem também o código fonte também, para quem gosta de executar direto o código fonte, fazer o build. Mas aqui já está o DMG, o .exe e o App Image para Linux. Tá? Então, vamos lá. Extensão MetaMask é esse cara aqui. Eu estou abrindo aqui que eu já tenho instalado, tá? Então aqui é a nossa carteira, tá? A gente vai estar utilizando ela para executar algumas operações de envio de Ether. Então aqui eu tenho algumas contas. Essa conta aqui tem 12 Ethers. Eu já fiz algumas transações, alguns contratos que foram enviados. Tá? Aqui eu posso selecionar outras contas. Mas depois a gente entra mais a fundo só para mostrar o que é. Então para instalar o MetaMask, você vai clicar aqui, metamask.io. Ele vai abrir esse cara aqui. E aqui você pode. Tem um site bem legal do Raposinho aqui.
O que ele faz, né? Ele traz o Ethereum para o seu browser, né? Então ele permite que o nosso browser se comunique com o nó do Ethereum. Então você pode pegar a extensão do Firefox ou do Chrome aqui, ou do Opera também, se estiver usando o Opera. Então, extensão do Firefox, ele abre aqui, só clicar aqui em adicionar o Firefox, ele vai fazer a instalação, tá? No MetaMask. Depois, quando a gente for para na próxima aula, na parte prática, a gente entra aqui em como utilizar o MetaMask, tá? Só mostrando como fazer a instalação. Aqui, clica aqui e adiciona, beleza, foi adicionado com sucesso. Daí ele vai aparecer essa tela aqui para eu fazer o meu login. Como eu já tenho o login, e ele já logou na minha conta. Aqui eu já tinha ele instalado antes, mas senão ele ia aparecer para eu criar uma nova conta ali, tá? Mas depois, quando eu for entrar na parte prática, eu vou desinstalar aqui e mostrar como criar a conta aqui do zero no MetaMask, tá? Aí a gente tem o get, que é a linha de comando, né, da Ethereum Virtual Machine. Então vai ser por onde a gente vai executar os nossos comandos via linha de comando mesmo, para rodar um nó, para executar uma transação, para executar um contrato. A gente vai passar bem rapidamente pelo GET, tá? Que na prática, assim, para desenvolvimento ele não ajuda muito. Tá? A gente hoje tem ferramenta tipo com o Ganesh, que facilita muito mesmo o desenvolvimento. Lá no começo do Ethereum, uns 2, 3 anos atrás, quando eu comecei a estudar Ethereum, a gente usava bastante o Get porque era a única ferramenta de desenvolvimento que tinha para a gente subir um nó e para fazer as transações. Mas hoje com o MetaMask, com o Ganesh, com a Mist, está muito mais fácil utilizar uma interface gráfica para fazer as operações, tá? Então eu vou mostrar como que usa e como instalar, mas a gente vai passar bem por cima, tá? Bem rapidamente. Então pode clicar aqui em Go Ethereum, né, nesse link, ele vai abrir esse cara aqui, instale Go Ethereum, e aqui também é bem fácil, tem aqui para fazer a instalação via PPA, né, via no Ubuntu, por exemplo. Mas acredito que nos outros Linux aí é a mesma coisa, né? Eu uso o Ubuntu aqui também, não sou acostumado a usar outras distros de Linux. Mas se tiverem qualquer dúvida aí, a gente já pesquisa como instalar aí na distro de vocês, tá? Para instalar via Windows, você usa o Chocolatey como Pack Manager, mas se não, você pode vir aqui clicar nesse link aqui para baixar o instalador do Windows. Ele vai vir aqui para essa página. E aqui nessa página, até aqui nessa página você tem todos os executáveis, né? Então do Windows, do Mac e do Linux já estão aqui já. Para você fazer a instalação. Aqui também todas as versões. Pode pegar mais recente aqui. E aqui se quiser rodar pelo Docker ou pelo source code também. Mas basicamente é aqui para o Linux, para o Windows e aqui para pegar o do Mac também. Tá? Só para vocês podem instalar. Aí se vocês tiverem qualquer dificuldade, chama lá no grupo do Telegram que eu ajudo, tá? A fazer a instalação se tiverem dificuldade.
E aqui a Mist, que é a carteira que a gente consegue interagir de um modo gráfico com o nó do Ethereum, com as nossas contas, até fazer deploy do contrato, a gente consegue fazer tudo por aqui, interagir com com os DEPs também. É bem interessante esse projeto do Ethereum. A gente consegue fazer a instalação por esse link aqui. Então, aqui tem todos os instaladores também, para o Deb, para o Ubuntu. Só aqui, atentem uma coisa aqui, que ele tem a Ethereum Wallet e aqui embaixo os executáveis da Mist, tá? Os instaladores da Mist. Baixem a Mist, tá? O Ethereum Wallet, ele funciona mais para você fazer transação só de tokens e de Ether, mas ele não tem as funcionalidades de navegação de DEP, para a gente entrar num DEP e executar o DEP, tá? Então dá para usar e fazer deploy dos contratos. Eu acho que ele também não faz pela Ethereum Wallet. Então prefiro instalar a Mist, que ela é mais completa, ela tem todas as funcionalidades que a gente precisa. Então aqui o .exe do Windows, .deb aqui para Linux, 64, 32 bits e DMG para o Mac, tá? Também, se vocês tiverem dificuldade aqui, mas é bem simples, tá? A maioria dos instaladores aqui é como você sempre esteve acostumado a instalar os programas aí no teu sistema operacional. Vai ser bem simples. Todos esses programas aqui acabam sendo bem simples de instalar, tá? Mas vou reforçar, se vocês tiverem qualquer dificuldade, pode chamar lá no grupo que eu vou ajudar vocês aí, até gravo novos vídeos aí. Se tiver uma dificuldade grande, aí eu posso gravar o vídeo de cada aplicação aqui, como fazer a instalação de cada um, tá? Então é isso, pessoal, que a gente tem para falar hoje aqui. Espero que vocês tenham gostado aí da primeira aula. Eu sei que é um pouco mais teórica, e muitos aí eu acredito que querem ver código, né? Mas eu acho que é importante a gente ter uma parte de teoria aí para a gente botar todo mundo no mesmo nível e a gente poder avançar junto aí na próxima aula. Então, na próxima aula a gente vai falar de Solidity, vai estar vendo essas aplicações aqui que a gente acabou de instalar na prática, tá? Como utilizar, como escrever os nossos primeiros contratos. Vamos olhar a fundo aí o Solidity, como da linguagem mesmo, né? Como a sintaxe dela, como escrever, como fazer deploy, como testar ela usando as ferramentas aqui. E é isso então, pessoal. Espero vocês lá no grupo também do Telegram. Digam o que vocês estão achando vocês acharam da aula. E até amanhã. Então eu vou mandar para vocês o link do vídeo da aula de amanhã por e-mail. Espero vocês lá. Um abraço.